Isso foi em um submarino, não foi? Atacamos um submarino? E esse era um submarino com drogas construído especificamente para o transporte de grandes quantidades de drogas. Donald Trump afirma já na Casa Branca que teria atacado um submarino carregado de drogas, construído para transportar quantidades massivas de substâncias ilícitas. Isso, nas palavras de Donald Trump, ele diz: "Não conheço muita gente que tenha submarinos, e esse foi um ataque contra um submarino carregado de drogas." A declaração foi feita há pouco na Casa Branca. Essa embarcação seria da Venezuela e o ataque teria ocorrido no Caribe, segundo os últimos detalhes. E é que há anos esses submarinos são usados, eles os adaptam, constroem basicamente de forma artesanal. E esses vão pelo Pacífico ou pelo Atlântico e chegam aos Estados Unidos praticamente sem serem detectados em muitas ocasiões. Também foi descoberto que nesse ataque, 2 pessoas aparentemente teriam sobrevivido. Ainda precisa ser confirmado, apesar de alguns meios de comunicação dizerem que 2 pessoas do submarino sobreviveram ao ataque. Também não há mais detalhes sobre como que foi feito o ataque, etc., nem exatamente em que parte do Caribe o ataque aconteceu, mas evidentemente isso faz parte do que está acontecendo nesse assunto. Olhem, no final das contas, nessa região, nessas áreas, onde está acontecendo agora toda essa movimentação no Caribe, e apesar de todos os navios de guerra dos Estados Unidos estarem claramente presentes, frequentemente tentam sair da área barquinhos, balsas e agora até um submarino. Isso também faz o presidente se sentir diferente, ou seja, trata-se de um ataque a um submarino. Não é a primeira vez, mas é a que se detém alguém, mas que nesta ocasião não se detém, e sim se ataca, igual como acontece com as lanchas, não é? E isso quer dizer que eles estão observando não só as superfícies, mas também o que está debaixo d'água. Evidentemente, têm as ferramentas suficientes. Os militares dos Estados Unidos da América têm ferramentas para verificar isso. Notaram que era suspeito. E no momento em que revelaram que supostamente era um desses submarinos usados pelo crime organizado, então ele foi atacado. É preciso lembrar que esse Maduro está mudando constantemente sua narrativa. Qual vai ser a estratégia dele com os Estados Unidos nesse assunto? Ele manda cartas frequentemente para Donald Trump. Em uma de suas últimas cartas, ele prometia que iam tentar atacar. Aos líderes do Trem de Aragua, por anos, negava-se sua existência. Maduro dizia que o Trem de Aragua não existia, que isso era uma invenção dos Estados Unidos. Agora ele diz que sim, que vai atacar os líderes do Trem de Aragua. Então existe ou não existe? Porque Maduro dizia que não. Agora ele reconhece que realmente existe e que eles poderiam ir contra os líderes desse grupo criminoso. A resposta aos Estados Unidos foi que não tem credibilidade, fundamento e não é reconhecido pelo governo americano. Além do inédito ataque militar dos Estados Unidos da América a um submarino venezuelano, muitas coisas estão acontecendo agora na Venezuela. O crime organizado, originalmente venezuelano, agora nega ligação com a Venezuela e até manda cartas de amor para Donald Trump. Mas, por outro lado, também está fazendo movimentos nos quais agora anunciam que vão denunciar, dizem. Denunciar os Estados Unidos da América criminalmente por sua ação militar no Caribe. Eles recorrerão a todas as instâncias internacionais. Isso ficará a cargo do próprio Jorge Rodrigues, que é o presidente do parlamento venezuelano, e estará em contato com as instituições. Em diferentes partes do mundo, organizações então para, segundo eles, processar criminalmente esse país. A tensão se intensifica após as declarações do ex-presidente Donald Trump, que admite ter autorizado também a CIA a operar dentro da Venezuela. Por outro lado, também deixem-me dizer que a Venezuela diz que já estão preparando e juramentando uma nova milícia. Milícia camponesa e rural com objetivo, segundo eles, de proteger a pátria. Outro tema que chama a atenção é que a Venezuela acusa publicamente os Estados Unidos. Realmente realizar, segundo eles, ataques ilegais, dos quais já somam 29 pessoas que perderam a vida. Aparentemente seria a última atualização. E, bem, dentro de tudo isso, também relatam que dentro da Casa Branca também fazem esse comentário. Donald Trump
Perguntam a ele sobre o que Maduro tem oferecido a Donald Trump e vamos ouvir melhor o que ele diz agora, depois analisamos. O presidente relatou que Maduro ofereceu tudo em seu país, todos os recursos naturais. Inclusive, lembrou de uma mensagem recente em inglês oferecendo mediação ao senhor. O que poderíamos fazer? Ele ofereceu tudo, você está certo, sabe por quê? Porque ele não quer mexer com os Estados Unidos. Obrigado a todos, obrigado. Bueno, então foi assim que ele colocou, diz, basicamente na tradução diz, sim, ele me ofereceu tudo, por isso perguntam se já me ofereceu muitas coisas. Maduro, Minas, isso, petróleo aqui e ali. E diz se ele me ofereceu tudo, sabe por quê? Porque sabe muito bem que não deve ficar mexendo com os Estados Unidos da América, né? A tradução traz algo como não mexa com a América ou não mexa com os Estados Unidos. Sim, são pagos, parte dessas narrativas e temas. Mas ele sabe sim que Maduro vinha oferecendo negociar, por assim dizer, com esse aí. Não só contratos com minerais e com energéticos, etc., mas também romper a relação com a Rússia e a relação com a China. Bem, isso faz parte de uma nova dinâmica, né? Eu diria até desesperada por parte de Maduro, só para negociar isso. Essa é a versão que Trump apresenta. Agora veremos as reações de Maduro e analisaremos isso. Enquanto isso, a Alemanha na Venezuela tem um dilema diplomático de continuar tendo relação com os venezuelanos, com o regime ou não. Não é um tema que vários países europeus estão analisando agora mesmo para ver se já tomam uma decisão. Romper relações com esse país ou não é um assunto que certamente veremos nos próximos dias, principalmente porque parece que já vem uma operação por parte dos Estados Unidos dentro da Venezuela. Também Donald Trump afirmou que Maduro não só lhe ofereceu tudo, como também, eles têm trocado, têm lhe enviado cartas, mas dizem que não caem na narrativa de Maduro, que não confiam nas propostas que ele fez. Como, por exemplo, disseram para Trump que Maduro ficava ou já saía. Quantas vezes ele disse que ia sair e não saiu? E isso também não foi convincente para os Estados Unidos, então fiquem atentos a isso. Enquanto isso, Maria Corina afirma que a Venezuela está prestes a recuperar a liberdade. A opositora dedicou o prêmio há alguns dias, o Prêmio Nobel, justamente ao povo. E bem, agora ela manda esta mensagem. Em breve virá a liberdade. Um tema que já estaria em processo, estariam trabalhando em teoria, junto com os Estados Unidos. E muitos venezuelanos, na verdade, não colombianos. E também outro assunto. Hugo Carvajal, conhecido como El Polo, ex-chefe de inteligência chavista, confessou perante a Justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente Petro, a Lula, a Kirchner, a Evo e, ao Podemos, por exemplo, também da Espanha e também a outros. Que não especifica quem está usando a Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima para exportar sua agenda ideológica. Fique atento a isso. Aí vai Petro, Lula, Kirchner, Evo, Podemos, o partido da Espanha do Podemos e, também outros políticos que teremos que ver se não há alguns aí no México. Mas o ponto é que a Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima, a petroleira da Venezuela, segundo o que diz o ex-chefe de inteligência de lá da Venezuela. Ele faz uma declaração muito reveladora, porque implica muitos outros políticos da região que estavam sendo constantemente subornados, pois aí está um assunto tremendo. Vamos para outra informação importante. Deixo notícias aqui para que continuem informados. Até logo!